Em 1940, os alemães nazistas começaram a construir campos de concentração e de extermínio de inimigos. As instalações foram construídas em terras polonesas, na cidade de Auschwitz. O maior complexo criado pelos nazistas, que se tornou símbolo do Holocausto, foi o complexo dos campos de concentração de Auschwitz. E nele haviam 3 campos principais, onde os prisioneiros eram distribuídos para trabalhos forçados. Os carregamentos tiveram início em 1942 e terminaram em 1944. Neles, os prisioneiros eram trazidos por meio de trens de muitos países europeus, que eram aliados ou ocupados pela Alemanha. No artigo supracitado de Theodor Adorno, o autor faz críticas maçantes sobre o ocorrido, em que jamais deverá se repetir, visto que tal fato fere a humanidade e principalmente a educação. Além disso, defende que foi dada pouca atenção ao fato marcado por tanta monstruosidade e que muitas pessoas ainda não possuem consciência disso, evidenciando que foi uma barbárie contra a educação e que continuará se a humanidade não focar em formas de acabar com as condições que levam a uma grande regressão educacional. Quando se reflete sobre Auschwitz, é possível encarar como um fato responsável por algo monstruoso, em vista de toda a repressão e violência utilizada, que causou uma grande influência na vida do ser humano. Isso ainda se faz presente nos dias atuais, visto que indivíduos são reprimidos constantemente através da violência, em que é aplicada a força como forma de poder e soberania, a fim de mostrar a autoridade e a superioridade em relação aos demais. Não podemos deixar se repetir, pois tal fato fere a humanidade em todos os sentidos visíveis. Nos dias atuais, podemos contar com a Constituição, que protege os direitos pessoais e coletivos. O ponto preocupante aparece quando nos deparamos com pessoas defendendo e idolatrando a barbárie ocorrida. A frase "quem apanha nunca esquece" se mostra mais válida que nunca nesse momento, pois quem passou por algo parecido, ou no caso dos brasileiros, que tiveram o infortúnio de ter vivido nos tempos da ditadura, jamais desejaria que se repetisse tal coisa. Infelizmente, algumas pessoas não têm noção da quantidade de pessoas que morreram até que a atrocidade chegasse ao fim. Temos garantia de direito à liberdade, o Estado é laico, temos liberdade de expressão. O preconceito hoje é considerado crime com penas inafiançáveis e, acima de tudo, é garantido os direitos de igualdade formal. Ainda assim, somos obrigados a viver com medo do retrocesso, porque repetir o fato, ainda que não igual, é retroceder. O preconceito ainda se encontra enrustido nas pessoas, mas nada, em hipótese alguma, deve se permitir retornar aos tempos de ignorância e sofrimento. Ainda que lutamos tanto para chegar onde estamos, pessoas morreram para conquistar os direitos que temos hoje. Uma nova ditadura, um novo holocausto, poderia tomar proporções inimagináveis, com os recursos atuais, causando uma involução na sociedade e mortes incontáveis. Se já temos um número gigantesco de mortes diárias por preconceito e intolerância, ainda que com direitos garantidos, é impossível de se aceitar ou se cogitar uma catástrofe tão gigantesca. Grande parte da humanidade, dia após dia, caminha para que a violência seja deixada de lado. Desde a criação das Organizações das Nações Unidas e, consequentemente, os direitos humanos, muitos indivíduos finalmente tiveram a oportunidade de se expressarem e viverem de uma maneira mais íntegra, visto que os direitos essenciais são inerentes a todos os seres humanos. Contudo, apesar de grandes transformações no âmbito social, ainda não é o suficiente, pois é evidente que milhares de indivíduos sofrem diariamente com violências verbais e físicas. Com isso, vê-se uma necessidade de uma luta constante para que o respeito seja a soberania humana, deixando de lado a violência como forma de poder.